Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Histórias assim deliciosas contadas pela Leila Lopes Melo, né? Fantástico. Antes disso, eu só queria mostrar, a gente falou no início do programa sobre o baile das debutantes. Eu tenho uma imagem que a gente vai mostrar, e aí a gente pode ter uma ideia de como eram esses bailes na hora. Vocês estão vendo nas imagens os vestidos, e provavelmente esse baile nessa foto que está sendo mostrado foi no Country Club, como o Juca falou, né, que pertenceu à família Guimbe, né, uma imagem assim muito legal dessa época, que era um rito de passagem das moças, né. Leila, retornando, nossa, a gente viaja assim com as suas histórias, né? Aí eu estava falando com o Eu queria te perguntar depois de brincadeiras de criança. Isso que eu ia lembrar. As brincadeiras de criança eram uma maravilha, porque a gente brincava, quando vinha do colégio, se não tivesse assim, mais deveres para fazer, a criançada quase que toda tarde se reunia nas calçadas, era brincando de pique, brincando de roda, pulando corda, uns de velocípede, outros de patinete. Então, os meninos, nem toda a calçada era pavimentada, tinha muita calçada que era de terra. Então, os meninos, você deve ter brincado de peão, disputa de bola de gude, brincadeira de bola. Tinha também uma brincadeira que os meninos faziam, que jogava assim um ferrinho, ia fazendo um desenho, não tinha? Uma brincadeira assim? Eu me lembro que Renato Machado, Mendes Machado, e o Rui Bandiado da família, eles foram morar ali em frente à minha casa quando eles tinham uns 9, 10 anos de idade. Então eu acompanhei aquela infância dos meninos, aquela coisa toda, não é? Era muito interessante aquela brincadeira. Agora a gente não vê mais criança brincadeiras de roda, então se a noite fosse quente de luar, a brincadeira de roda se estendia. Agora eu acho que as crianças nem sabem mais cantiga de roda, não sei dizer. Ali próximo à sua casa, onde é o Senai, ali era o campinho da Campesina. Era o campinho, você falou no campinho. O campinho. Ainda nem tinha sido construído o Senai, nem tinha sido construído o prédio que fala dos bancários. Ali montou muito circo. Muito circo. Muito circo. Ali. Tinha um circo famoso da família Olimecha. Eles faziam, hoje no circo Olimecha. Então houve uma época que estava... Os circos desfilavam, né? Desfilavam. Então estava começando muito sobre o filme, sobre os cangaceiros. Era tal de filme sobre o cangaço, Lampião, era um tal de filme sobre o cangaço. Então o cinema, o circo, na sessão noturna, eles terminavam a sessão sempre com uma peça teatral. Então teve uma época que eles ensinavam tudo sobre o cangaceiro. Então eles desfilavam todos vestidos de cangaceiro, montados a cavalo pela cidade, a título de publicidade para o circo que ia ser encenada a peça dos cangaceiros. Então tudo ali naquele campinho. Esse campinho aí eu não me esqueço, porque eu era garoto, moleque, né? Vinha lá da sua casa pro campinho. Vinha lá de baixo, com o time de pelada da Village, da garotada ali da Rua 7, e Avenida Euterpe da Village. E tinha, onde é o edifício Spinelli, Janaína, ali tinha a aviação friburguense, o ônibus de Friburgo, Rio, Niterói. O prédio ali do prédio ali da aviação friburguense. E havia um grupo de garotos de famílias mais simples, que eram os carregadores de mala. O ônibus chegava, os veranistas, conforme Leila falou, estavam chegando, então tinha garotada para levar as malas para a pessoa que ia para uma residência, para algum lugar. E tinha uma turma grande de garotos. E aí a gente marcava, a turma da Village vinha para jogar uma pelada, né, entre aspas, com eles ali no campinho. E certa vez nós fomos, e eles marcaram que o jogo seria de até 6. Uma pelada com até 6. Nós da Village fizemos o 6º gol e quisemos vir embora. Aí eles falaram, não, a pelada tem que ser até 10. Aí nós fomos, voltamos e jogamos até 10. Quando chegou 10, eles queriam que fosse a 12, certo? E aí, quando foi ali, estava ali resolvendo aquilo, eu falei assim, olha, na hora que a gente fizer o 12º gol, a gente sai correndo, porque senão eles vão querer bater na gente, certo? E eu esqueci meu chapéu
que estava marcando a baliza, voltei para pegar o meu chapéu de palha. Tomei um bocado de cacetada da molecada. Eu nunca mais esqueci. Agora, você se lembra daquelas festas de Nova Friburgo, memoráveis, era quase que um mês inteiro de festa, dos festejos de maio. Uma vez, não sei se você lembra, em 1956, que era prefeito Dr. Feliciano Costa, que ele fez a festa veneziana. Ah, sim. Fez a festa veneziana, represou o rio, aquelas lanternas todas, os barcos, aqueles barcos, aqueles coisas, mas foi muito... No Rio Bengalas, Essa festa, que foi feita em 56, ela foi um retorno que em 1918, quando o Friburgo completou os 100 anos, teria havido essa festa em 1918. Também houve. Também houve essa festa. A festa veneziana. E ele retornou, e o doutor Feliciano fez um mandato de um governo muito bom. Agora, depois, antes do previsto, eles tiveram que escoar água, porque estava dando problema, né? Tiveram que fazer, né? Eles represaram ali onde é o Colégio Modelo, né? Naquela ponte do Suspense. Para poder o barco, para poder ficar navegável, né? O rio. E nessa mesma época, ele fez onde é hoje a praça, o Teatro Municipal Laércio Ventura, ali foi feito, ali era o campo do Fluminense, e foi feito ali a primeira feira industrial, uma feira da indústria de Friburgo. Quer dizer, já era Friburgo começando a crescer. Mas dessa festa veneziana, até uma coisa meio engraçada o caso. Você andou de barco? Não, o Renato Machado, que era meu vizinho, me convidou para ele remando, para a gente passear no barco. E eu toda entusiasmada, foi no dia do feriado de 16 de maio. E falei com a mamãe, mamãe, o Renato, nosso vizinho aqui, o Renato, me convidou para me conduzir de barco na festa veneziana. Era assim pelas 2, 3 horas da tarde. Aí eu acho que a mamãe não gostou não, mas ela não quis dizer que não gostou não. Ela falou assim, não minha filha, não vai não, porque essa água do rio tá meio poluída, pode salpicar alguma água na sua boca, você tem até um tifo. Mas eu acho que é por causa da época que não ficava bem, né? Eu acho que depois de... O Zé Alca comentou do carnaval. Participava dos carnavais. Aí quando chegou ali na hora, eu fui lá para a avenida ali, aí para não dizer a Renato que não ia com ele, aí eu falei assim, ô Renato, eu vou fazer, mamãe não está assim muito de acordo que eu vá com... Então eu vou fazer o seguinte, você vai, ele foi remando pelo rio afora e eu fui acompanhando a pé pela margem. Mas tudo para você ver como é que era a moral da época. E a gente obedecia direitinho. Ô Leila, você falou, eu queria que você... uma personagem assim que a gente sempre cita é a Madame Santana. Você chegou a conhecê-la? Como é que ela era? A Madame Santana eu conheci, porque foi o seguinte, a Madame Santana é a casa da minha avó, Casa Lopes, onde hoje tem aquele edifício Neide Lopes em frente à prefeitura, aquilo era propriedade da minha avó ali e tudo. E a dona Madame, então tinha a Casa Lopes, tinha o Hotel Friburguense, que era da família do Watson Macedo, e depois vinha aquela Casa Orlando, o seu Emílio Orlando, e depois a casa da Madame Santana. E papai era médico ali da família, e além do mais era meio vizinha da minha avó, então tinha aquela amizade, a gente de frequentar a casa, visitar e tudo. Era linda a casa. Era um encanto aquela casa. Então desde criança eu frequentei aquela casa, pela minha vida fora, até a última moradora, eu sempre frequentei aquela casa. Agora, quem sabia os pormenores todos daquela casa era seu Otto Gonçalves Pereira. Acho que você não chegou a conhecer, que se tivesse conhecido, a gente aprendia muita história antiga de Friburgo com o seu Otto Gonçalves Pereira. Chegou a conhecer? O Otto conheci, e o Otto depois, lembra que eu já citei uma vez uma carta da dona Helena Coutinho, não, da dona Olímpia Brown, pedindo a dona Helena Coutinho para preparar a Dimário Brown para fazer o vestibular de Direito em Niterói. E o Otto o Otto era uma pessoa muito preparada. Ele frequentava a casa. O seu Otto era muito amigo da família e sabia tudo também sobre coisas antigas de Friburgo. O Otto conhecia tudo sobre Friburgo. Ele que deu essa carta
para lá a família Coutinho, que eu depois consegui sobre essa história do Dr. Admar. Mas então, ali só tinha casas boas, né? Então o seu Otto contava, isso eu devo a ele, que eu sei, devo a ele. Ele falava que por volta de 1892 a 94, foi uma senhora chamada Dona Amélia Dumas. O pessoal fala Dumas, que aportuguesada é Dumães, mas se pronunciar em francês é Dumas. Foi que Dona construiu Amélia. a casa. A Dona Amélia construiu ela era viúva de um proprietário, antigamente eu não sei exatamente a cidade que era. A gente, quando era criança, falava terras quentes e terras. O pessoal dizia, era proprietária em terras quentes. Eu não sei se era Macuco, se era Cantagalo, se era Duas Barras, proprietária lá. E um filho dela, o Otávio, ficou com fraqueza, com tuberculose. Então ela tratou de construir a casa para trazer o filho para Friburgo, que antigamente o tratamento de tuberculose era só mudança de ares. Então ela construiu a casa, levou uns 3, 4 anos construindo a casa e trouxe o rapaz para Friburgo. Tanto que ela teve a ideia de construir a casa no centro do terreno, toda cercada de árvores frutíferas e muitas plantas, e ao longo da casa, os quartos eram varandas de ponta a ponta. Do começo ao fim da casa era a varanda que abria as portas, que era para ventilar, aquela preocupação dela de renovar o ar do pulmão do filho, do Otávio, com aquela vontade de salvar o filho. Mas o filho só aproveitou a casa por uns 4 anos. Ele, infelizmente, não ficou curado e morreu. Então, ali por volta de 1898, ele faleceu. E a casa até o início do século XX ficou bem. Aí depois ela foi alugada por uns 10 anos para uma pensão, não sei se Marinho ou Martinho, foi alugada. Quando ali chegou por volta de 1909, 1910, o nome dele era seu Luiz de Souza Marques Santana. Ele comprou a casa da Dona Amélia, que tinha alugado para o hotel. Mas aí ela não diz mais alugar, vendeu para esse senhor, que venceu o marido da Madame Santana. Então casou-se com a Madame Santana, que o nome dela era Catarina Iracema Valentim Santana. Ele casou-se com essa senhora em segunda núpcias, que ele já era viúvo, e ficaram morando naquela casa, e naquela casa nasceram muitas das filhas, porque é interessante que a Néia falava que o pai dela, do primeiro matrimônio, ele foi pai só de homens. A esposa dele só deu à luz a homens. E com a Madame Santana, com a Dona Catarina, a prole foi só feminina, foi só de mulheres. Então ela contava esses casos todos. Então ela criou as filhas todas ali, a Madame Santana, e ela era uma senhora assim muito, ela se destacava, ela era assim um pouco exótica, sempre, a qualquer momento que porque a pessoa naquele tempo tinha muita criadagem, podia se dar o luxo, a dona de casa, de já amanhecer com a toalete, né? Então, a qualquer hora que você chegasse à casa dela, ela já com o cabelo dela pronto, com aquela toalete dela, sempre muito bem cuidada, muito conversada, e ela mesma, com o cabelo muito preto, e ela mesma que gostava de podar as videiras que cercavam o terreno da casa dela. Quem conta isso também, que presenciou, eu não presenciei, mas eu sabia que ela podava. Mas quem presenciou ela podando foi Dona Maria José Braga, que chegou a morar naquele sobrado antigo, onde hoje é ali prédio da Orlando. Ela disse que de lá viu muitas vezes Dona Madame Santana podando as videiras. Eu frequentei muito a casa do Madame Santana, porque mamãe era costureira em Friburgo, sim. E lá fazia um tipo de trabalho. Fazia plissé, né? Plissé que fala, foi. Plissé. Então mamãe mandava fazer o plissé e eu que saía da vilagem para ir lá pegar. Buscar. Eu sempre que chegava lá, ela estava sempre com chale. Não é verdade? Ela usava um chale. Muito elegante. E eu ficava ali naquela varanda principal da casa, né? Mas a Leila contou um detalhe muito interessante. Essa casa
ela era o jardim todo, de árvore frutífera. Frutífera. Muito. A molecada até pela lateral da peras, casa tentava pegar ali as plantas. Pera, maçã, né? Jabuticaba. Mas o interessante é que ela assim, meio exótica, muito falante, mas aí depois ela enviuvou e ela casou-se, segundo as núpcias, com aquele senhor, o seu Rocha. E o seu Rocha tinha sido funcionário da Leopoldina, e ela, então, quando ela estava se preparando para casar com o seu Rocha, ela chamava a mamãe, a gente é criança, mas a gente presta atenção em tudo que os adultos estão falando. Então, dona Madame Santana chamava, vamos dizer assim, para mostrar um enxoval novo que ela estava fazendo para o casamento com o seu Rocha. Então, ela dizia assim, quando eu me casar com o Rocha, eu não quero mais que o Rocha trabalhe na Leopoldina. Eu quero o Rocha todinho para mim. Então, para ele não ficar, porque muitas pessoas às vezes pensam que ela teve algum problema financeiro, mas não teve não. O caso foi o seguinte, ela, para não deixar o marido de todo ocioso, ela comprou aquelas máquinas de ajur, ponto Paris, ponto, aquelas coisas, aqueles pontos próprios que os vestidos na época, principalmente das meninas, das moças, tinha muito babado, muito organdi, muita rendinha, preso com aqueles pontos todos. E ajur, né? Ponto ajur, ponto. Então ela então, seu Rocha, mas era muito afreguesado. Então ele tinha uma saleta própria que atendia os fregueses, trazia ali, não é verdade? Então aquilo ali, então era um campo. Mas eu gostava muito porque eu desde criança eu sempre gostei muito de antiguidade. Então muitas vezes eu ia lá visitar, vou segredar uma coisa a vocês. Às vezes não era nem tanto para fazer visita às pessoas, era para poder desfrutar do ambiente da casa. Agora vocês imaginam como que eu sofri quando eu vi que aquela casa foi demolida. Não, nem fala, nem Leila, infelizmente a gente tem que encerrar o programa, nosso tempo foi curto assim para falar dessas coisas deliciosas de Friburgo. Adorei esse programa. Tá bom, tá? E, por favor, volte assim, porque faltou muita coisa para a gente falar dessa nova Friburgo, tá? Muito obrigada a todos que nos acompanharam até esse momento e com a promessa de Leila voltar aqui, porque a gente ainda não saiu da década de 50 ainda, é verdade. né, Leila? Muito obrigada e até a próxima edição de A Velha Nova Friburgo.